Olá, eu sou o Cristiano E eu sou o Shea. e esse é o Olho do Furacão Real Estate com Shea e Cristiano. Sejam bem-vindos. Qual é a sua visão sobre o momento atual? Olha, eu acho que o mercado de real estate, ele reflete o que está acontecendo na economia, em qualquer dado momento, né? Então, a gente passou um momento aí de pandemia, onde a gente teve um aumento significativo na demanda para, no primeiro momento, imóveis residenciais e depois comerciais, né? Escritórios, etc. E agora a gente está no momento pós-pandemia, que coincidiu com um momento turbulento que está acontecendo no mundo inteiro, tá? Então, a gente teve aí, há 2 anos e meio atrás, começaram a subir as taxas de juros. Aí depois a gente teve guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mais recentemente, a gente teve a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, que, obviamente, naquele momento, se gera bastante incertezas. E todo início de um new term presidencial, o mercado, obviamente, ele fica um pouco mais lento, esperando o que é que vai acontecer. Tivemos um início de ano um pouco turbulento por conta de guerra tarifária, e mais recentemente, né, essa situação que a gente está vendo lá no Oriente Médio. Então, assim, como é que está o mercado hoje? O mercado está com estoque alto. Esse estoque não é só por não estar vendendo, mas é porque, como você sabe, há 3 anos atrás teve o colapso da torre lá de Surfside e isso gerou uma série de novas iniciativas por parte do estado da Flórida e aumentou muito mais as regras em relação à manutenção dos prédios, né? Principalmente prédios acima de 4 andares e prédios acima de 30 anos. Então, isso fez com que vários condomínios tivessem que ter taxa extra de condomínio e muitas vezes taxas muito altas que muitos desses proprietários não conseguem pagar. Porque eles já pagam o condomínio, IPTU, seguro, que tem aumentado bastante no estado da Flórida, e agora está tendo que pagar uma taxa extra. Consequentemente, essas pessoas que não conseguem pagar essa taxa extra se viram obrigadas a vender seus imóveis, muitas vezes por preço abaixo do que eles deveriam valer por conta da taxa extra. Isso gerou uma injeção significativa de imóveis à venda no mercado. Se você olhar hoje o que está acontecendo no estado da Flórida, 80% ou até mais de 80% do que está no mercado são imóveis acima de 30 anos. Obviamente, quando você olha a mídia fala, o mercado está desandando, o mercado está parado, o mercado não está vendendo, está demorando muito mais para vender, a gente tem que analisar de uma forma diferente o estoque, porque o estoque de hoje é bem diferente do estoque de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, ou até pré-pandemia, quando não existia essa nova legislação em relação à manutenção dos prédios. Então, o mercado realmente está ruim. Olha, se você olhar o mercado onde uma parte significativa das vendas foram à vista, o mercado está sentado em equity. Não acho que isso seja uma bolha. Né? Quando você tinha em 2007 e 2008 aquele subprime, onde as pessoas de fato compravam um monte de imóveis quase que 100% financiado, aí sim é uma bolha, porque não tem respaldo. Hoje você vive um momento um pouco diferente. Né? Além disso, você tem muita gente ainda migrando para o estado da Flórida. Ano passado, por exemplo, das vendas que eu fiz, 80% foram de pessoas que vieram de outros estados. E a maioria dessas pessoas se mudaram para cá porque suas empresas também estavam se mudando para cá. Então, isso não reflete somente no mercado residencial, também no mercado comercial, no varejo. Enfim, eu sinceramente, eu acho que o mercado está passando, sim, por uma acomodação que eu acho que é salutar, eu acho que é saudável. Né? Porque a gente só via preço subindo. Eu acho que os sellers, os vendedores, os proprietários que estão querendo vender ainda não
ainda não ajustaram esse preço. Eu acho que isso vai ainda acontecer, o que cria oportunidade para muitos empreendedores, né, para muitos investidores. Mas eu acho que o mercado é um mercado saudável, tá? Um mercado bem diferente do que a gente viu há 20, 25 anos atrás, com o subprime, e eu acho que está indo bem. Uma coisa que eu não entendo, eu não sou dessa área residencial, mas tem um monte de lançamento de vendas, pré-vendas de apartamentos, de condos em desenvolvimento. Como que estão indo essas vendas de luxo, na maioria, né? Isso. A maioria de luxo, porque os preços dos terrenos estão tão caros e o custo de construção está tão elevado que não faz sentido você não fazer luxo. Então, você tem que fazer luxo porque para conta fechada tem que ser luxo hoje em dia, tá? Mas, além disso, isso também casa com o perfil das pessoas que estão migrando aqui para a Flórida. São executivos, são empresários, são, né, tech people. Então, são pessoas que normalmente elas buscam imóveis mais novos, em melhores localizações, tá? Então, assim, além disso, você tem o comprador internacional e, na sua grande maioria, o comprador internacional, ele quer um imóvel novo porque tem baixa manutenção, ele não mora aqui, às vezes ele usa como segunda residência. Então, você tem um imóvel novo, você tem menos gasto e trabalho com manutenção. Então, por isso, eu acredito que o mercado de novas residências, de pré-construção, está indo super bem. De fato, eu acompanho muito esse mercado, né? É uma das coisas que eu gosto muito de fazer, é visitar todos esses lançamentos e entender como é que estão esses lançamentos. E eu posso falar que as vendas estão indo muito boas, né? O que reflete o perfil das pessoas que hoje estão morando aqui no sul da Flórida, em todo o estado da Flórida. Muito bem. E esses prédios com mais de 30 anos, já que existe tantas restrições e legislação em cima desses prédios, você acha uma boa oportunidade investir em prédios com mais de 30 anos ou você acha arriscado? Olha, obviamente todo investimento tem seu risco atrelado ao investimento, né? Então depende muito do seu perfil de investidor. O que eu posso dizer é o seguinte: existem prédios com mais de 30 anos que estão em excelente estado, e existem prédios que não estão em excelente estado, né? Isso mostra o histórico dos condomínios, porque tem condomínio aqui que os responsáveis pelo condomínio, eles acabam empurrando com a barriga os reparos que tem que fazer no prédio. E isso, com o tempo, acabou onerando a saúde financeira do empreendimento e colocando em risco, inclusive, a integridade física do prédio, né? Então, voltando à sua pergunta, sim, eu acho que tem muita boa oportunidade, tá? Principalmente para se você compra e segura, buy and hold. Por quê? Eu acho que vai demandar alguns anos para esses prédios se adequarem ao novo código de construção, né? Eu acho que isso vai demandar pelo menos 3 anos, porque os prédios têm que fazer caixa para poder começar a obra. E, com certeza, fazer obra com pessoas morando é muito mais difícil, então você vai demorar pelo menos 2, 3 anos. Então, assim, não adianta você comprar hoje que está barato e achar que vai vender daqui a 6 meses mais caro e ganhar dinheiro, que isso não vai acontecer. Você tem que buy and hold. Então, você tem que comprar, reformar, alugar, daqui a 5, 6, 7 anos, vender, tá? Mas não é só isso, você tem que analisar caso a caso, você tem que fazer uma diligência muito minuciosa em cada prédio que você está olhando, você tem que pedir à associação, ao condomínio, as minutas das últimas reuniões de condomínio, porque às vezes hoje não tem uma taxa extra já implementada, mas se você olhar as atas de reunião, você vai conseguir ver se ele já vem debatendo sobre esse assunto e em algum momento vai tomar essa decisão,
Então, você compra o apartamento, você já sabe o que é que está vindo, tá? E você também tem que ter o cuidado de ver se o prédio tem seguro, se está seguro o prédio inteiro, né? Porque tem muitas seguradoras que em determinados prédios não estão oferecendo cobertura de seguro. Consequentemente, nenhum banco vai financiar a compra desse apartamento. Então, você tem que ter isso em mente, né? E também, assim, se precisa fazer reparo, não é que está ruim, mas que tipo de reparo? É reparo estrutural? Está na água, o seawall, como é que está? O roof, o teto do prédio é muito importante você olhar, porque o teto é um dos 4 pontos que o seguro olha e determina se vai poder fazer a cobertura ou não. Então, assim, eu acho uma boa oportunidade. Tem muita coisa boa, antiga, na água. Então, você pode ter a oportunidade de comprar um apartamento de 2 quartos por $500 mil. Você hoje em Miami comprar um lançamento, você não compra nada de 2 quartos por menos de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, não compra. Então, você poder comprar um apartamento na água mais antigo, muitas vezes até maior, por $500 mil, $450 mil, pode ser uma boa oportunidade, sabendo que você ainda vai investir uma grana para reformar esse apartamento, deixar ele updated, e você usa ou aluga, né? Buy and hold. Eu acho que sim, tem muitas boas oportunidades. Alguns anos atrás, os brasileiros foram responsáveis por uma grande porcentagem das vendas de condos e talvez de casas em Miami. Como que está hoje? Obviamente o dólar e o real mudaram de valor. O brasileiro, em geral, continua investindo na Flórida? Sim. Quando você fala que antigamente o brasileiro tinha um peso maior na compra de imóveis aqui no estado da Flórida, você está falando aí de pós-crise de 2008, né? Porque os preços de fato caíram muito nessa época, 2009, 2010, as economias da América Latina estavam muito aquecidas, e enquanto aqui estava muito desaquecido e os preços muito baixos. Então, nesse momento, os brasileiros e outros latino-americanos começaram a comprar bastante aqui nos Estados Unidos, principalmente em Miami e região. Isso até 2015, 2016, quando começou a ter uma crise em toda a região da América Latina, né? Principalmente no Brasil. Nesse momento, 2015, 2006, os brasileiros deixaram de comprar. Não tinha brasileiro mais comprando, e o mercado também começou a sentir um pouco da crise, porque os incorporadores começaram a lançar muitos empreendimentos na região de Brickell e em outras regiões também, Midtown, Brickell, e os compradores não estavam mais aqui, né? Então o mercado deu uma desaquecida. Quando a pandemia chegou em 2020, o mercado estava desaquecido, não estava vendendo. E aí o brasileiro que era comprador, o latino-americano que era comprador, passou a ser vendedor, porque eles não podiam, tinha restrição de entrada nos Estados Unidos por conta da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, o americano estava migrando dos países, dos estados mais frios e, eventualmente, até mais de esquerda, vindo para cá, para a Flórida, e, consequentemente, comprando esses imóveis, tá? Então, hoje, a gente tem um comprador muito doméstico, americano, tá? E o estrangeiro começou a voltar, principalmente depois que a pandemia, enfim, foi resolvida, os estrangeiros começaram a voltar, principalmente os brasileiros, mexicanos, colombianos. Eu acho que o que mudou hoje em relação a anos atrás, a 10 anos atrás, é o perfil desse comprador, né? Como Miami ficou uma cidade mais elitizada, a gente vê um brasileiro também mais elitizado comprando aqui. Antigamente a gente tinha o brasileiro que comprava 2 quartos lá em Brickell e gastava $600 mil. Como eu falei, né, na sua última pergunta, não existe mais esse produto. O 2 quartos lá em Brickell está 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Um lançamento está 1,5 milhão. 2 milhões muitas vezes, né? Quando não mais. Então,
Então, eu acho que o brasileiro continua, sim, interessado. Além do brasileiro que compra o imóvel, que a gente tem o brasileiro investidor do mercado imobiliário, esse número está crescendo cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais brasileiro mandando dinheiro para os Estados Unidos e uma boa parte desse dinheiro que está vindo do Brasil para os Estados Unidos, ele é direcionado para o mercado imobiliário, não só através de compra de imóvel, mas também através de investimento, seja em projetos, seja em fundo imobiliário de multifamily, e aí por aí vai. Mas o brasileiro, ele continua, sim, responsável por uma parcela significativa das vendas, principalmente condo aqui no sul da Flórida. Agora, Shea, você me perguntou aí como é que está o mercado residencial, né? E como eu falei, assim, o mercado pós-pandemia, ele acabou crescendo muito e tendo um fluxo muito grande de pessoas e empresas de outros estados, até de outros países, para o nosso estado aqui da Flórida. Como é que está o cenário do mercado comercial, principalmente escritórios, retail? Você poderia dar um overview como é que está o mercado aqui na Flórida agora? O mercado comercial é muito grande, para começar. Ele consiste de escritório, de industrial, de varejo, de healthcare, que são hospitais, clínicas, multifamily, que são apartamentos para aluguel. Tem também... posto de gasolina. Tem milhares de coisas diferentes. Verdade. O que está acontecendo no mercado de escritório é que está aumentando a oferta e, ao mesmo tempo, aumentou muito a procura de escritórios em Miami, que é um pouco diferente do que está acontecendo no resto dos Estados Unidos. Durante o Covid, muitas empresas de Nova York, principalmente, vieram para Miami porque estava aberto aqui para negócios. Lá estava mais fechado. Muitos deles vieram para cá, que aumentou muito a procura e não tinha... faltou escritórios, faltou escolas para botar os filhos, as famílias. Isso. Sim. Então, construíram alguns prédios, por exemplo, o 830 Brickell, que é um prédio novo de 56 andares. Um prédio bem icônico, né? Porque lá você tem vários tenants que são big deals, tipo tem Citadel, Microsoft. Tem vários law firms. Vários law firms, isso. Então, a procura por escritórios novos continua alta. Mas o preço do aluguel, por exemplo, 2019, em relação a hoje, tirando a inflação, a gente sabe que a inflação aumentou bastante por conta de pandemia, por conta de... É impossível tirar a inflação. Eu sei que é impossível tirar a inflação, mas assim, colocando inflação, você acha que o preço do pé quadrado para escritório dobrou? Como chegou a dobrar? Mesmo com inflação, no residencial, muitas vezes dobrou. Não, ainda não dobrou, mas aumentou bastante. Eu diria uns 50%, 60%. Que é significativo. Que é parecido com a oferta de dólares que foram impressos durante esse tempo. No mercado industrial, o preço dobrou desses ativos. Quando se fala mercado industrial, é mais depósitos, galpões? São mais galpões de distribuição. De distribuição, tá. Aqui na Flórida... Logística. É mais logística mesmo. Tá. E Miami é um mercado menor
quando estamos falando de mercado industrial. Porque simplesmente a localização de Miami fica no fim da linha. No fim da linha, Mercados bem maiores como New Jersey, Chicago, Atlanta, Los Angeles, não dá nem para comparar Miami com esses mercados em termos de tamanho. Agora, em termos de preço, sim, dá para comparar. Para comparar o preço da equivalente. Miami está bem caro no mercado industrial. Eu tenho vários clientes que reclamaram dos ajustes de preço que os donos dos galpões estão impondo nos tenants. Então, é um momento mais difícil para quem está locando. Isso. Mas para quem é o dono dos galpões, tá feliz. É uma beleza. Ninguém vende. Ninguém vende. Para quê? Né? É verdade. Como ninguém vende, então é impossível, se um cliente liga, cheio, estou querendo comprar um galpão, é impossível achar. Você vai achar só o galpão classe C, classe A, classe B. Não vai. E o classe C, o bom tenant, você não vai querer alugar. Então você vai ter que fazer... Quando você fala classe C, é a localização ou o estado do galpão? Mais o estado e a idade do galpão. Estado e idade. E também o pé direito. O pé direito. Então seria o equivalente a um buy and flip. Fix and flip do real estate, onde você compra a casa velha, derruba, faz uma nova e vende. Então tem esse tipo de oportunidade nesse segmento? Não muito. Não? Não. Por quê? Porque você consegue um tenant já de imediato com esse galpão ruim. Mesmo ele ruim, você consegue? Mesmo ruim, porque a taxa de vacância é muito baixa. Então, você consegue esse tenant e o custo hoje para construir aumentou bastante. Verdade. Então, você também está competindo vários desses terrenos com multifamily, com outros ativos. Outras classes de ativos, Outras classes de ativos, Entendi. Então, isso é um overview dos dois mercados principais de escritório e galpão. Agora, de escritório, varia muito de um submercado para outro, em termos de preço e vacância. E o preço do ativo em si. E terreno para... Se a gente tem um incorporador brasileiro que queira incorporar aqui na Flórida, o quão fácil ou quão difícil é encontrar um bom terreno para construção? Sabe essa expressão, needle in a haystack? Yes, I do. Então, sim. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, ou seja, está bem difícil encontrar. Está bem difícil. E o que encontra é muito caro. O que você encontra é muito caro. Um acre, hoje em dia, que seria o quê? Uns 4 mil metros quadrados. 4.300 metros quadrados, mais ou menos. Às vezes custa mais de 2 milhões. Ou seja, para viabilizar um galpão, você teria que cobrar muito caro no aluguel. O aluguel para poder viabilizar, fechar a conta. Entendi. Então tá bem difícil. Não existe muitos terrenos. Por quê? Porque Miami, todo o sul da Flórida, é espremido, né? Está espremido entre o oceano e o mar e o Everglades. O mangue, basicamente. O Pantanal, vamos dizer assim. Aí sobra uma tripa de terreno e aí você tem que... E está todo mundo competindo para esses mesmos terrenos. Verdade. Então é a mesma coisa que Manhattan, vamos dizer assim, porque não existe... Não tem espaço para crescer. Não tem espaço. Tem que verticalizar. Mas diferente de Manhattan, a gente tem um solo mais difícil para você verticalizar.
Ah, é? por causa do lençol freático. Uhum. Então você tem um solo muito úmido, você tem a questão dos furacões, você tem uma erosão muito mais forte, consequentemente o nosso custo de construção muitas vezes é mais alto que qualquer outro lugar. É Eu vou falar verdade. Los Angeles porque tem a questão do terremoto, mas seguramente mais caro do que cidades que não têm esses problemas naturais, É. né? Então, quem tem terreno ainda em Miami ou perto de Miami está numa boa situação muito boa. Uma situação muito boa, É. E verdade. muitas vezes tem esse terreno por gerações, né? Porque está sentado num pote de ouro, vamos dizer assim. Ou numa carteira de Bitcoin. É como se fosse uma carteira Como se fosse uma carteira de Bitcoin. É. Tá bom. É. Muito bom, Graças por sua ajuda. claro. Prazer. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer é que os novos prédios que foram lançados recentemente, ou que vão ser lançados, estão dentro de uma raia de 5 quilômetros do centro de Miami. 70% dessas vendas, dessas locações, ficam nesse raio. Então, Você está falando de imóveis de galpões, de imóveis não, comerciais. estou falando de escritórios. De escritórios. É. Tá. Então, o escritório no Subúrbio. Subúrbio. Região metropolitana. na região metropolitana tá mais difícil hoje de locar. Tá mais difícil. Tá mais difícil. Todo mundo quer estar... Os lançamentos estão sendo feitos dentro de um raio de 5 5 quilômetros do centro de Miami, do Entendi. downtown Miami. Tá. Take it for what it is. Ok. Bom, por que Olho do Furacão, Cristiano? Você que inventou esse nome? Olha, na verdade a gente está no olho do furacão, a gente vive no olho do furacão. O momento que a gente está atravessando no mundo inteiro mostra que a gente está no olho do furacão. E, ao mesmo tempo, a gente está passando por um momento muito delicado no mundo inteiro, seja aqui nos Estados Unidos com os protestos que a gente vem vendo, quanto no Oriente Médio, na Rússia, né, enfim, no Brasil, na América Latina. Então, a gente está, de fato, atravessando uma turbulência muito forte no mundo inteiro. E a gente sabe que isso reflete aonde? Reflete na economia e, consequentemente, no mercado de real estate, no mercado imobiliário. Então, eu achei interessante a gente, já que a gente está aqui se propondo a fazer esse podcast e falar um pouco do mercado, do mercado imobiliário da Flórida para os nossos amigos do Brasil, eu acho nada mais justo que a gente chamar o nosso podcast de No Olho do Furacão, Real Estate com o Shea e Cristiano. E o que você acha que vai ser o tema daqui para frente? O que a gente vai oferecer? O que você pretende oferecer para os brasileiros? Na verdade, a ideia desse podcast é muito mais para a gente poder bater um papo, né, de forma muito informal e falar um pouco do que está acontecendo no mercado imobiliário na nossa região em um dado momento, né? A gente sabe que a economia ela é muito dinâmica, ela é muito cíclica, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Independente de crise, de ter recessão, a gente sabe que os Estados Unidos ele sai de uma crise, de uma recessão muito mais rapidamente que um país como o meu, o Brasil. Então, eu acho que a nossa ideia aqui é, primeiro, trazer informação para o nosso público, né? A gente sabe que nós dois somos dois profissionais com backgrounds e experiências bem diferentes, em países diferentes, mas
a gente sabe que a gente pode transformar esse nosso conhecimento em informação para os nossos ouvintes, né? E ajudá-los a tomar a melhor decisão, né? Exato. De qual investimento, de qual tipo de ativo, qualquer classe de ativo imobiliário ele quer comprar. Seja comprando diretamente um imóvel, seja ele residencial comercial, seja através de um fundo, seja através de comprando um terreno e fazer permuta com o incorporador local. Enfim, tem várias oportunidades. E o nosso objetivo aqui é justamente apresentar essas oportunidades e também falar um pouco do que afeta o mercado, o que é que pode afetar, o que é que não pode afetar. Né? E eu amo o Brasil, Então, Ama mais que eu até. Então, eu quero ajudar os brasileiros se eles vão investir aqui, se eles vão criar uma empresa aqui, eu quero poder orientá-los a tomar uma decisão melhor. Boa. Graças. Obrigado. Bah!